Fala galera, beleza? Tá começando mais um Mateus Desafio. Mateus Desafio. Essa semana. Desafio? Mateus Desafio. Eita. Não. Hoje nós vamos falar sobre profissão. E aí, meu irmão? Já falamos sobre o chamado de Deus, sobre como isso é importante para a sua vida, o que você pode fazer para descobrir, como você relaciona isso com a sua família. E já aproveita, se inscreve no nosso canal, curte aí, porque hoje nós falaremos sobre como você relaciona o chamado de Deus com a sua profissão. Diga aí, pastor Barba, tem como relacionar isso, o chamado de Deus com a profissão? Inteiramente. É mesmo? Muitas vezes a gente tem essa dúvida, né? Ah, não, Deus me chamou, eu preciso largar tudo e ser missionário, ou ser pastor, ou ser isso, ser aquilo. Deus tem um chamamento específico para cada pessoa e Deus vai utilizar você com seus dons e talentos também na sua profissão. Então, eu preciso entender o que Deus está me chamando, os dons e talentos que Ele me deu. Eu preciso conciliar isso com a minha profissão. Aí, às vezes, você tem a vocação, né? Você foi chamado, vocacionado para estar no ministério. Ok, não tem problema. Ou você fala assim, cara, eu quero ser um contador. Não, eu quero ser um veterinário. Eu quero ser um advogado. Eu quero ser um juiz. Eu quero ser um policial. A Bíblia fala que tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Isso quer dizer então que eu posso usar a minha profissão para glorificar a Deus. Às vezes a sua África é um escritório de advocacia. Às vezes a sua África é estar num serviço público onde você estudou para passar e Deus quer te usar ali naquele lugar. Então muitas vezes a gente está pensando assim, Deus tem um chamado para minha vida, Deus tem um propósito, então eu vou largar tudo e tal. Não. Cara, às vezes Deus te chamou para você ser um juiz e através de você Ele mudar a justiça social daquele lugar onde você está. Então, o que eu preciso fazer então para conciliar isso? Eu preciso ter claro primeiro, Deus está me chamando para o quê? O que pulsa forte dentro do meu coração? Dentro disso, eu preciso pensar assim, cara, o que eu posso ter de profissão e o que essa profissão ela exige de mim? Que a gente tem um problema, e aí esse problema é mais no início da nossa juventude, porque quando a gente é adolescente e quando a gente é criança, a gente sempre tem aquela pergunta, o que eu vou ser quando crescer? Quando você chegar aos 18, 19 anos, você pergunta, cresci, e agora? O que eu sou? Então você precisa saber quais as habilidades que você tem. Então, por exemplo, o cara fala assim, eu quero ser juiz, mas o cara não gosta de lei, não vai dar certo. Então, cara, você não serve para ser juiz. Eu mesmo não serviria para ser juiz. Eu não gosto muito de ler. Então, assim, não que eu não leia, eu leio. Mas eu não é uma coisa que eu tenho prazer. Sabe aquelas pessoas que postam na rede social? Mais um livro para conta e tal, não sei o quê. Eu não sou esse tipo de cara. Eu leio tal, mas eu não sou esse cara que fala assim, não, vou ler tantos livros por mês, por semana. Não, eu boto isso mais como desafio para eu ler alguma coisa. Porque se for deixar rolar à vontade, não lê nada. Vai. Mas você tem algumas aptidões. Então o cara, às vezes o cara tem um olhar muito legal, ele tira umas fotos muito legais. Talvez isso está indicando que você pode ser um cara das artes visuais e tudo mais. E talvez Deus está te chamando para isso. Que através de uma foto que você tirou, você pode mudar a realidade de alguém, de um lugar. Você pode ensinar pessoas a tirar foto. Ou você pode, então, ser um advogado. E aí você pode defender pessoas. Você pode falar de Jesus enquanto você faz uma peça. E, cara, são infinitas as possibilidades, desde que eu entenda qual o propósito de Deus para a minha vida. Se eu entendi isso, tudo que eu fizer vai ser para a glória de Deus. Enquanto eu não entender isso, não vai rolar. Então, eu posso ser um bom juiz e ser efetivo no propósito de Deus para minha vida sendo um juiz. Eu posso ser um bom administrador, eu posso ser o que eu quiser, desde que eu entenda o chamado de Deus para minha vida. E aí, cara, isso aí a gente precisa ter tempo para poder analisar e falar assim, cara, eu vou me dedicar. Então, a minha dica para você eu não sou missionário, Deus me chamou para falar
dele para as pessoas, mas eu sou um advogado. Seja o melhor advogado. Ah, mas eu sou o cara que faz pizza. Faça a melhor pizza. Para que quando a pessoa coma aquela pizza, ela fala assim, cara, que trabalho excelente. E aí as pessoas te perguntarem, cara, por que essa sua pizza é diferente? Aí você vai responder, olha, a minha pizza é diferente porque eu faço para a glória de Deus. Né? A Bíblia fala isso, esteja sempre pronto para falar e responder quando te questionarem qual é a razão da sua fé. Então está me dizendo o quê? Então se eu sou um policial, eu preciso ser o melhor policial. Eu preciso ser o melhor naquilo que eu faço, porque quando me perguntarem por que eu faço aquilo, eu vou responder, eu faço isso porque Deus me deu um propósito, que é revelar Ele às pessoas. É engraçado que quando o cara não entende isso, às vezes ele tá ali na profissão dele, e ele tá falando, poxa, eu tô gastando meu tempo, perdendo meu tempo com isso, eu podia estar fazendo algo para Deus, e ele não entende que ali é um meio também dele glorificar Deus. Exatamente. E aí às vezes o cara tá lá sentado na mesa dele, ele chega de segunda a sexta lá no serviço dele, e ele só reclama. Ele não consegue ver aquilo como uma oportunidade para ele servir as pessoas, para ele mostrar e revelar a Deus. Porque ele tá ali e não entendeu que aquilo ali é o propósito de Deus para a vida dele. Que a chefe dele ali do lado tá olhando para ele e falando assim, cara, esse cara é crente. O que Deus está revelando através da sua vida? Já imaginou? A sua chefe tá olhando e falando assim, cara, esse cara só reclama. Esse cara só faz as coisas mais ou menos, meia boca. E aí tu chega e fala assim, ah não, é porque eu sigo Jesus, Jesus te ama. Que Jesus é esse? Aí eu me lembro de uma história de um missionário. Ele não conseguia aprender a língua, ele tinha um problema, ele não conseguia aprender a língua do povo com que ele estava evangelizando. E aí ele viveu e morreu lá. E aí chegaram uns outros missionários nessa aldeia, e aí começaram a falar na língua daquele povo que existia Jesus. E aí a galera da aldeia falou assim, a gente conhece esse Jesus. Ele morou aqui nessa casa. E levaram na casa do missionário. E aí os caras ficaram intrigados. Falaram assim, não, a gente vai te levar onde ele foi sepultado. Jesus morreu e ele está aqui. A gente conheceu esse Jesus. E aí eles entenderam que foi uma pessoa que morou ali e tal. E conversando, realmente eles entenderam. Olha, passou um homem aqui, e esse homem ele fazia exatamente isso que vocês estão falando. Ele representava Jesus. Então, eu preciso ser Jesus aonde eu estou. Então, seja como qualquer profissão. Eu preciso ser Jesus ali. Preciso deixar Jesus brilhar em mim. Então, quando você entender que a sua profissão é um lugar onde você reflete Jesus, a coisa muda. Isso aí, cara. Então, entenda isso. Viva para a glória de Deus em tudo que você faz, até mesmo na sua profissão. Deixe isso ser usado para a glória de Deus, para o reino de Deus. Cara, se você ainda não assistiu os nossos vídeos anteriores, dá uma assistida lá para você ver sobre a importância do propósito, do chamado, como você relaciona isso com a sua família. E é isso aí, meu irmão. Que Deus abençoe muito a sua vida. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dar aquela curtida, compartilhar aí com seus amigos. E lembre-se sempre que homem que é homem tem o caráter de Cristo.